Deus abençoe você, boa noite, bom estarmos juntos. De repente você está bem, está feliz, de repente você também não está bem, não está feliz. O que faz você feliz, o que é que faz você bem, o que é que faz você triste? Bom, difícil responder isso, a gente tem esses altos e baixos constantemente. Esse mês de abril, a gente reunido lá na equipe pastoral, conversando, discernimento de Deus, a gente resolveu investir um tempo na igreja para a gente pensar sobre a nossa mordomia, sobre a nossa gestão financeira, mas sobretudo a gestão emocional, espiritual. E aí a gente tem pensado aqui, nos cultos da manhã, começamos hoje, uma série sobre o dízimo, a primícia. Como nós vemos esse assunto e como a Bíblia vê. E esperamos em Deus que seja um tempo de Deus construir prioridades espirituais no nosso coração. Tem muita gente nova na igreja, gente que vem literalmente das trevas, outros que vêm de outras igrejas, gente que vem quebrada, gente que vem sadia, gente que vem de todo tipo. A gente tem sempre recebido novos membros na igreja. E uma coisa é certa, o que se tenha ensinado lá fora, seja no mundo, ou seja em muitas igrejas, é um conceito errado sobre o dízimo, é uma percepção errada sobre a providência de Deus. Então a gente resolveu que era bom durante esse mês se deter nesse assunto. De manhã, cultos da manhã, será esse tema, roubará o homem a Deus? E no culto da tarde e da noite a gente resolveu, ainda na mesma linha, não tratando sobre o dízimo, mas sobre essa mordomia, a gente quer falar com você sobre essa crise que vivemos. É uma crise de fato financeira? É um problema econômico? Ou, em se tratando de povo de Deus, trazendo bem para o nosso canto, é uma crise espiritual? Eu não tenho como falar com um político da cidade do Recife sobre uma crise espiritual, mas eu tenho como falar com o conselho da Igreja das Graças. Eu tenho como falar com os meus irmãos que se reúnem comigo no discipulado durante a semana. Eu tenho como falar com pessoas que são meus amigos, que andam comigo por esse Brasil. Eu tenho como falar do púlpito sobre esse conceito que para mim é o conceito que deveríamos ter. Não estamos, na essência, passando por uma crise econômica, uma crise moral ou de corrupção. Ainda que essas coisas aconteçam, de fato acontecem. Parece que nesse tempo que vivemos, o que se acentua mais é a crise econômica, porque todo mundo está num arroxo. Estávamos conversando um pouco sobre isso no conselho. Eu estava dizendo que eu acho que essa crise deveria se chamar jiboia. Ela vai matando você aos poucos. Toda vez que você tenta respirar, ela acocha mais, até que você perde o fôlego. Tem gente aqui que está quebrada, irmão. Você abraça uma pessoa aqui num canto, a pessoa começa a chorar. Você abraça a outra, ela começa a chorar. E não é porque está assim, profundamente quebrantada pelo Senhor, é porque o negócio está difícil mesmo, mas está muito difícil. Mas a Bíblia está tão repleta de situações difíceis, ela está tão repleta de ensinos de como o crente pode viver nesse momento. É por isso que nós estamos sendo desafiados por Deus a mexer com a igreja nesse sentido, a despertar você, a despertar sua fé, inclusive nessa questão econômica, inclusive você pôr no seu coração aquilo que é de Deus a respeito desse momento que você vive. Hoje, a gente começando essa série, eu queria me deter num personagem bíblico que talvez seja no primeiro momento da palavra, onde há uma crise econômica, uma escassez. E a gente vê como ele reage, vê como a esposa dele reage. E a gente pode aprender com isso, assim,
não só como reagir, mas o que Deus tem dito na fase da dor, na fase do arroxo, na fase da jiboia. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A história é a história de Abraão, e é a história em que Abraão é movido por uma escassez, por uma seca. Essa história aqui é onde a gente está querendo aprender um pouquinho hoje, se Deus permitir nos usar. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler esse capítulo todo, 20 versículos. Essa história eu vou repetir ao longo do sermão, mas vamos ler a palavra, como ela diz assim. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha nessa época Abrão 75 anos, quando saiu lá da Síria, em Harã. Levou Abrão consigo Sarai, a sua mulher, que tinha 65 anos. Também levou Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, também as pessoas que lhe acrescentaram ou lhe acresceram em Harã. Partiu todos para a terra de Canaã, e lá chegaram, na terra que Deus tinha dito. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam justamente nesse lugar. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: olha, Abrão, darei à tua descendência esse lugar aqui, essa terra que você está andando. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, um culto, um momento de celebração, dizendo: Senhor, estou vendo, é isso mesmo. Altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, Abrão armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele edificou um outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Fez outro culto. Está bem, está buscando a Deus, o negócio está indo direitinho. Versículo 9 diz: depois fez o culto, está buscando a Deus, está ganhando lá as suas provisões, parece que a vida está indo. Depois, ou seja, outro momento, seguiu Abraão dali, foi-se embora, seguiu adiante, indo sempre numa direção bem ao sul, uma área mais desértica chamada Negueb. Veja só o versículo 10. Leia, por favor, comigo, vamos ler juntos o versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande o quê? A fome na terra. Um aperto econômico, crise financeira, escassez, dificuldade, arroxo. Versículo 10 diz que Abraão provou dias semelhantes aos nossos. Versículo 11 diz: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a sua mulher Sarai: ora, bem sei que tu és uma mulher formosa de aparência, e quando os egípcios te virem, vão dizer: olha, a mulher dele, ela é bonita, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, aos egípcios que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por causa de você, me conservem a vida. Versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Sarai, com 65 anos, era uma gata. Era filé mignon. Pense numa coroa enxuta, né?
Versículo 15. E olha que não tinha nem botox. A mulher era considerada demais. Versículo 15. Viram-na os príncipes de Faraó, gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter... Vê só, o cara está enriquecendo as custas da mulher. Ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelo. Versículo 17. O anúncio da crise espiritual. Porém, o Senhor puniu Faraó. Puniu a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, que era justa, essa mulher de Abrão. Versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso eu a tomei. Eu levei ela para minha cama, para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma, vai-te. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de Abrão, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Abraão saiu mais rico do que quando entrou lá na terra de Faraó. Vamos orar. Pai, a gente leu tua palavra. Eu não quero me desviar 1 milímetro da tua palavra. Não quero ensinar conceitos errados de homens ou meus. Eu quero ensinar o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, eu me coloco agora na dependência do Espírito. Peço ao Senhor que fale com ousadia, com coragem. Eu sou fraco e pequeno, mas o Senhor é grande e poderoso. O Senhor pode fazer mais do que qualquer um de nós aqui, mesmo que sejamos todos juntos. Por isso, Deus, o Senhor sabe onde curar, onde restaurar, onde potencializar e também onde corrigir. O Senhor sabe porque cada um está aqui vivendo uma história diferente. Mas o Senhor conhece tudo e sabe onde chegar em cada um de nós. Deus, eu te peço, se for da tua vontade, não deixa que nenhum dos que agora estão me ouvindo venha se perder nesse sermão. Todos possam ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Você conheceu essa história já? Talvez não, talvez sim. Vamos nos deter nessa história. Para e ouve a história que está sendo contada. Esse cara vivia numa terra bem distante. Ele já tinha saído daquela terra e tinha ido para uma outra terra, a terra da Síria. Essa terra que está sendo hoje solapada com guerra. Ele está lá em Harã. E a voz de Deus tinha sido dita para ele assim: olha, é para ir até o lugar que eu vou te mostrar. Ele já tinha saído de Ur da Caldeia, que ficava numa região assim, bem a leste. Ele já tinha vindo em direção ao oeste, até Padã Arã, essa região da Síria. Mas não era o local que Deus tinha dito para ele ficar. Então ele precisava descer mais. E então ele começa a descer na direção que o Espírito aponta. Vai, desce mais, desce mais, desce mais. Até que ele de repente chega na região. Eu preciso dizer para você que Deus tem um apreço gigante por essa terra. É Deus que tem um apreço. Não é por causa dos homens que habitam lá, não. Naquela época, quem habitava lá eram os cananeus, e Deus tinha verdadeira ira contra os cananeus. Mas aquele pedaço de terra, está escrito lá em Deuteronômio, que Deus se afeiçoou, e Deus resolveu cuidar. Aquela terra é uma terra muito especial, mas muito especial. E Deus tinha separado esse filé, essa parte especial da terra, para o seu povo. Parece que Deus tem essa intenção, se eu não me engano. Eu acho que Deus tem essa intenção. Ele pega seu povo e diz assim: eu quero botar vocês numa terra boa. Eu quero fazer isso. A minha intenção é levar vocês até um lugar melhor. Eu não tenho intenção que vocês sofram, não. Deus é assim, irmãos. Deus quer nos abençoar. Você acredita nisso? Será que é possível na nossa cabeça conceber que Deus ama um povo no meio da terra e se afeiçoou tanto a esse povo que Ele quer levar esse povo para uma terra boa? Pois Abraão está aqui para dizer para nós que sim. Abraão saiu, começou a chegar. Quando ele começou a chegar na região que Deus disse: é essa a terra, ele fez um altar. Aqui é simbólico esse negócio, conquanto tenha sido fato. Mas é simbólico porque Abraão está entendendo. Ele, quando faz o altar, é a primeira vez que a gente encontra o povo adorando a Deus. Esse novo povo de Deus, que vai ser a descendência de Abraão, começa aqui,
a adorar, a ter um altar, a reverenciar a Deus. Ele faz isso, vai um pouco mais adiante, ele consegue achar um acampamento estratégico entre duas cidades que já haviam naquela época. Essas duas cidades, Betel e Ai. Abraão parece que não quis confrontar esse pessoal que morava lá. Ele fica na região mediana, onde não havia gente, mas havia prosperidade. Fica ali, e ali ele edifica um altar, e parece que ele edifica tendas também. Ele vai morar naquele lugar. Abraão está começando a aprender uma coisa. Como é que a gente caminha com Deus na terra? Deus tinha dito algumas coisas para Abraão que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. A primeira coisa que ele disse para Abraão foi: Abraão, é o seguinte, teu nome significa pai exaltado. Mas eu não estou acreditando muito nesse nome, não. Eu não estou acreditando muito no que você tem para se exaltar. O que você fizer não vai conseguir lhe exaltar, não. Por isso, Abraão, meu projeto para a sua vida é o seguinte: eu te engrandecerei. Vê só, eu acho isso extraordinário. Deus diz para Abraão: eu te engrandecerei o nome, eu te exaltarei, eu te elevarei, Abraão. Você tem um nome de alguém que vai crescer, mas na verdade você não consegue crescer. Então vou fazer o seguinte: quem vai cuidar do seu crescimento sou eu te elevarei, eu te exaltarei. Eu estou ouvindo, irmãos, a história literal do texto bíblico. Deus dizendo para aquele povo, que era o povo de propriedade dele, dizendo: eu vou te exaltar, sou eu que vou fazer isso. Abraão escuta. Mas como é difícil ouvir e crer. É ou não é difícil? A gente tem ouvido sermão há quanto tempo? A gente tem lido a Bíblia há quanto tempo? Mas como é difícil ouvir e crer. Ele ouviu, é a primeira vez que ele ouviu. Ele disse: eu vou. Oxe, Deus está dizendo para ir para essa terra: eu vou. E foi. Mas como é difícil crer que Deus vai cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus é abençoar a gente. É realmente cuidar da gente. Como é difícil guardar o coração e dizer: eu sei que o meu Deus cuidará de mim. Eu sei que é muito difícil. Eu falo isso de experiência própria. Deixe-me contar uma história para você. Talvez você já ouviu pelo menos uma parte dessa história. É interessante que eu conto as minhas histórias de infância, de adolescência, e depois minha mãe vem me corrigir. Ela diz assim: você é muito imaginativo, a história não foi assim. Eu falo: mãe, para mim foi assim. Quem viveu na pele fui eu, foi com esses olhos que eu consegui enxergar naquela época aquele negócio lá. Bom, na época que eu estudava no Agnes, eu estudava já de bolsa no Agnes, já era porque tinha um favor de Deus para eu estudar. Naquela época, papai ficou desempregado. Papai tinha sido funcionário de uma petroquímica bem grande. Naquela época, papai ganhava bastante dinheiro, a gente vivia bem. Mas, de repente, papai saiu de lá para uma nova experiência, uma carreira solo que não deu certo. E papai terminou falindo e ficou desempregado mesmo. Difícil, irmão. Porque não foi um mês que ele ficou desempregado. Também não foi 2 meses. Foi 5 anos. Difícil. Aquela época no Brasil também tinha uma crise, mas uma crise, pensa numa crise parecida com essa. 5 anos desempregado. Sabe da maior? Mamãe não trabalhava. Não era da vocação de mamãe trabalhar fora. E ela não tinha como ajudar financeiramente. Não fazia bolo, não fazia coxinha, não fazia empada para vender, porque não era essa a vocação. A vocação de mamãe foi cuidar da gente. E como cuidou? Graças a Deus. Que privilégio ter sido e ser filho da minha mãe. Mas não era a vocação dela e ela não estava cuidando dessa questão financeira. Por isso, eu posso dizer que durante 5 anos, preste atenção, 5 anos, na minha casa, enquanto eu era filho, eu vi a provisão de Deus chegando, sabe-se lá de onde. Não faltou. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não faltou. Agora, se eu quisesse, por exemplo, sair para lanchar depois da igreja, não tinha lanche não. Vai para casa, menino. Se eu quisesse ir no meio da semana para a igreja, por exemplo, para orar, para uma reunião do coral, para uma reunião, para um ensaio de louvor, sabe como é que eu ia? Eu ia a pé. Aí você diz assim: mas você morava perto? Não, não morava perto não. Eu morava a 3 a 4 quilômetros da igreja.
E eu ia a pé e voltava a pé. Havia roxo. Mas Deus estava produzindo alguma coisa naquela família. Nos nossos corações. Havia roxo, mas não havia falta. Havia roxo, mas havia presença de Deus. Providência. E é um dia que para mim é bem emblemático nessa história. No dia em que a despensa secou. Como pai, agora eu consigo pelo menos imaginar o coração do meu pai. Talvez o coração de pais que aqui estão no arroxo, querendo dar alguma coisa que não pode dar, já pôde dar no passado, mas agora não pode dar para sua casa, para sua família, para o seu filho, para sua filha, não consegue dar. 2 anos, 3 anos atrás conseguia, mas agora não consegue, está no arroxo, está lá acochado. Não tinha farinha, não tinha. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha pão, não tinha ovo. Não tinha margarina, não tinha nada, a despensa estava zerada. Se falasse tinha um eco. Era assim. Aquele dia, mamãe chamou a gente, nós 3, eu e minhas 2 irmãs, falou assim, vamos reunir à mesa, sentamos à mesa. Tinha nada. Ela falou, a gente vai orar e vai agradecer. Deus é fiel. Até hoje Ele não faltou. E se hoje faltar, é providência dEle. Ele está querendo fazer alguma coisa com a gente. Vamos agradecer. Eu falei, eu naquela época, estou falando das minhas perspectivas, tá? Mãe, me perdoe, tá certo? Como eu consegui enxergar? Eu fiquei revoltado, irmão. Estou falando para você. Foi revoltado. Agradecer é uma pinóia, não é? Agradecer. Eu não tenho o que comer, as tripas estão roncando. Eu estou passando uma miséria. Agradecer. Lembro-me no meu quarto, eu deitado, na minha cabeça assim, a paranoia tomando a minha cabeça, dizendo assim para mim assim, isso é incompetência. Isso é incompetência. Julgava meu pai, eu julgava minha mãe. A revolta dentro de mim. Esse sou eu. Mas na mesa, estava lá minha mãe. Uma gigante na fé. E falou assim, vamos agradecer. Os filhos lá, eu com o coração desse jeito. E ela orando, Deus, obrigado pela tua providência, o Senhor é fiel. Eu falei, é nada. Providência o quê? Está faltando, estou vendo que está faltando, estou com a tripa aqui roncando, eu quero é comer. Amém, irmão? Ela acabou de orar, a campainha tocou. A gente abriu a porta, tinha uma espécie de área, depois da porta tinha uma espécie de área antes do portão. Nessa área, havia uma feira. Alguém tocou a campainha, deixou a feira lá e foi embora. A gente não viu quem fez o benefício. A gente nem sabe quem foi usado por Deus até hoje para dar aquela feira. Mas a gente sabe de uma coisa. Seja quem for, foi Deus. Não sei qual foi o método, qual foi a pessoa. Eu não sei qual foi a logística. Eu sei de uma coisa. Deus não deixa faltar. Deus sabe o que necessitamos. Deus quer nos conduzir a um lugar abençoado, a uma vida abençoada. Ele diz isso para Abraão:
eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. E então ele diz para Abraão: sê tu uma bênção. Será que eu posso, será que seria certo eu pegar as palavras de Deus para Abraão e usá-las para mim? Eu vou dizer para você que é baseado no texto. Porque o texto diz que em Abrão serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso o que Deus está fazendo com Abraão é como se Deus estivesse, de alguma maneira, dizendo: isso aqui é um símbolo, é uma espécie de símbolo cristalizado na história para todo aquele que crê. Quem quiser se apossar dessa história e crer, pode se apossar porque ela é sua. Isso aqui é um símbolo que Deus deixou cravado na história para eu viver na expectativa, na esperança, na fé robusta de que o meu Deus, segundo a sua muita riqueza e glória e graça, há de me suprir em Cristo Jesus em todas as coisas conforme a necessidade. Será? Bom, eu acho que sim. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu vou pedir para você ler comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vai lá, versículo 19. Agora você vai ler primeiro para você entender. Depois eu vou pedir na segunda leitura, eu vou pedir para só ler quem pode ler para si, ou seja, quem pode se apropriar desse texto. Então primeiro eu peço que todo mundo leia, e a segunda só vai ler quem quer, ok? Por favor, eu peço. Leia comigo o versículo 19, Filipenses 4, 19, por favor, leia comigo, vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses é um texto escrito depois de Jesus, mais de 2.400 anos após Abraão. É escrito para uma igreja. Será que eu posso me apropriar? Você pode se apropriar disso, ou isso seria inapropriado. Por isso, irmão, eu queria pedir para você que diz assim: esse texto é meu. Eu vou sair desse culto aqui dizendo que esse texto é meu. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Porque se você não puder se apropriar do texto, é melhor que não leia agora, nesse momento. Porque nesse momento é para ler para si. E é para ler valendo. É para ler, para no final da leitura você chegar e dizer: ufa, a jiboia está me apertando, mas eu estou inteiro, eu estou vivo. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Você pode, se você pode, e se você quer, eu queria pedir para você ler. Vamos ler? Se você puder e quiser. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu creio. Para mim é assim que vai acontecer. Mas até eu acreditar, eu preciso confessar que Deus várias vezes usou a seca, usou a crise, usou o vale econômico para eu começar a crer.
E não é diferente com Abraão, e não é diferente com você, eu tenho certeza disso, porque Deus sabe como fazer o nosso coração funcionar na fé. E Ele quer que a gente funcione a partir da fé e não a partir das circunstâncias. Então Ele vai conduzir a nossa história de uma maneira tão sábia que Ele vai providenciar, que é a nossa necessidade momentânea, Ele vai providenciar a fome na terra. Não a fome para nós, mas a fome nas circunstâncias. Ou seja, Ele providencia a crise econômica. Ele. Há vários textos na Bíblia e você vai ver, porque ao longo dessa jornada, nessa série, nós vamos tratar de vários textos na Bíblia onde houve crise econômica. E era Deus. O texto diz para nós, dê uma olhada aí, por favor, Gênesis 12, volta para lá, por favor. Gênesis 12, versículo 10, diz para nós assim: havia fome naquela terra. Não diz que havia fome para Abrão, não diz. Mas a circunstância geral tinha sido uma circunstância difícil. E diz mais o versículo 10: Abraão saiu, desceu para o Egito, para aí ficar, e diz o motivo. Diz o motivo porque Abraão saiu de onde estava para o Egito. Versículo 10 diz: porquanto era grande a fome na terra. A crise econômica que Abraão viveu era grande, gigante. E aqui que eu acho que esse texto pega a gente de rasteira, derrubando o ego da gente. Poxa, Abraão, eu leio esse texto, se eu pudesse estar conversando com ele agora, nessa situação da vida, tendo a experiência já bíblica, eu conversaria com Abraão mais ou menos assim: poxa, Abraão, que é isso, cara? Meu irmão, Deus é fiel, porque tu vai embora para o Egito? Faz isso não, Abraão. Fica aí, cara, espera um pouco, Deus vai providenciar, Deus vai te abençoar. Mas irmãos, eu posso dizer para você, assim, contar um segredo. Eu tenho conversado isso com vários Abraãos. É no gabinete, eu chego lá e falo: poxa, meu irmão, creia, espere, persevere, creia, Deus vai lhe abençoar. Aí eu converso no corredor da igreja, eu converso pelo telefone, pelo WhatsApp, eu converso abraçado, creia. Eu sei que tem marido aqui que abraça a esposa, conversa no choro, na lágrima, falando com a esposa: vamos crer, e a esposa fala assim: se não se mexer não vai ter providência. É ou não é, irmão? Se você ficar de braço cruzado, seu miserável, seu preguiçoso, se você não se mexer, não vai ter providência. Se eu não me mexer, se eu não fizer o cozinhado, se eu não fizer a panqueca, se eu não fizer a coxinha, se eu não fizer o bolo, se eu não fizer a venda, se eu não fizer negócio, a gente vai ficar na miséria. Eu estou pensando aqui em Abraão, lá inquieto. Como falei para vocês, eu sei essa revolta, eu já sei, eu já tive experiência com ela. Eu sei o que é essa incredulidade, eu sei de experiência. Então estou pensando aqui em Abraão. Tem rebanho, tem serviçais, tem um custo de vida alto. Eita pau, e tem uma mulher que ele cuida, que ele ama. E de repente ele está vendo o capim secando, as fontes de água secando. Ele está vendo que não há produção, a lavoura não está respondendo. Começa a ter fome na terra, não dele. Ele não está passando fome. Ainda Deus está providenciando para ele. Mas ele começa a ver os sinais ao redor e fala assim: a gente vai terminar sendo tragado, esse negócio vai chegar na gente, a gente vai se quebrar.
Vamos providenciar alguma coisa, vamos articular, a gente tem que passar por cima da crise como se a crise não tocasse a gente. Amém, irmão? O texto fala assim, ele foi descendo ao Neguebe. É claro que Abraão não conhecia o relevo daquela região. Mas Neguebe é uma área de transição entre o deserto do Saara e até a gente chegar nas campinas lá do Jordão. Portanto, assim, é justamente aquela área que quando seca, seca mesmo, mas também quando chove a coisa tem abundância de água. Eu diria que é mais ou menos feito o Agreste aqui, zona da mata, Agreste, ou seja, essa área de transição até o sertão. Abraão desceu, não conseguiu achar água, haviam fontes, oásis, mas ele parece que não creu que aquele negócio ali era suficiente. Ele vai embora para o Egito. E eu queria dizer para você, Deus não quer você no Egito. Como Deus não queria Abraão no Egito. Ele não quer nenhum de nós vivendo a vida do ímpio. Vivendo a partir do mercado financeiro, das expectativas econômicas, vivendo a partir de Henrique Meirelles. Ele não quer que a gente viva a partir da Globo News, da Band News ou da bandidagem de Brasília. Ele não quer que a gente viva dependendo da Bolsa de Valores, do dólar ou do mercado econômico, porque tudo isso é Egito. Tudo isso é Egito, irmão. Eu não estou falando que a gente vai simplesmente não ter trabalho para trabalhar, mas o que eu estou falando é de dependência. É depender que essas coisas mudem para que eu fique feliz, ou para que eu tenha prosperidade, ou para que eu me sinta abençoado por Deus. Quando eu vou para esse mercado, quando eu digo para a minha alma, só lá é que eu vou conseguir prosperar e é que eu vou conseguir ser feliz, eu estou indo para o Egito. Porque eu tirei meu coração da presença de Deus, do altar, onde eu fiz a coisa com Deus e para Deus, e Deus me disse, fica aí. Porque no dia da minha conversão, no dia da minha caminhada com Deus, até hoje, Deus tem dito para mim, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo, espera em mim, crê em mim, vive a partir de mim. Não viva a partir do mundo, não viva a partir dos homens, não viva a partir das expectativas dos outros, viva a partir da minha palavra. Viva a partir de mim. Aí você vai dizer, peraí pastor, esse negócio é demais, tu é pastor, é por isso que está dizendo isso. Eu acho isso interessante. Pastor parece que é de ferro, não é, irmão? Ou então é uma substância plástica, ele não sente não. A turma diz, é porque é pastor uma bexiga. O quê? A gente não sente não, é? Não sente o aperto, não sente o agosto, não sente a tristeza. Você acha que é fácil? Você abraça um, abraça outro, abraça um e abraça outro. E o choro está molhando sua camisa. O aperto, a pessoa desmotivada, desgraçada. Você acha que é fácil? Mas não basta os apertos que cada um está vivendo. Você mesmo passa pelos seus apertos. E como é que você resolve? Estou chamando você, irmão, independente se você é pastor, se você é crente, se você é o que for, estou chamando você para a base que sustenta o nosso caminho. A base que sustenta o nosso caminho é fé. E a fé precisa ser a fé para o pastor e a fé para o membro. A fé para qualquer um que a tome, que a receba. Abraão não vai para o Egito, não. Sara, não vai para o Egito, não. Aqui essa história ela entra numa parte que eu acho extraordinária. Se a gente tivesse tempo, a gente ia para 1 Pedro, capítulo 3, e a gente leria como Sara se porta nesse momento. Diz que ela foi obediente a Abraão, e chamou Abraão de Senhor, e simplesmente seguiu os passos de Abraão, ainda que não fosse a expectativa dela.
Essa mulher é uma gigante na fé. Ela não é só bela de formosura, não. Ela é bela de coração. Essa mulher tem paciência, tem longanimidade, tem esperança. Essa mulher tem fé. É por isso que o pacto que Deus fez não foi só com Abraão. Foi um pacto com Sara. E aqui é nesse ponto que eu entro em confrontação com a mulher. Meu Deus, você é uma auxiliadora ou você cava um buraco para o seu marido cair? Você vive criticando, vive o tempo todo agoniada, ansiosa, e insiste, porque para você o teu dinheiro, o teu status, o teu riqueza, o teu providência é mais importante do que a saúde da casa. Tem muita mulher que está dizendo para o Abraão de dentro de casa: vamos para o Egito, vamos para o Egito, vamos para o Egito. Esse negócio de confiar em Deus não dá, vamos para o Egito. Essa mulher não é Sara, definitivamente não é Sara. Talvez ela seja uma Jezabel, uma cobra disfarçada. Desculpe, irmã, mas você precisa ser confrontada. Tem mulher que está matando o marido. Mas, desculpa, homem, agora eu preciso confrontar você também. Ô bando de banana, é ou não é? Um bando de homem que não se põe diante de Deus, que não tem atitude para ler a palavra, para falar com a autoridade bíblica. Aí fica dizendo: não, se eu fechar um negócio, veja só, talvez depois, não, a crise vai passar. Para de falar abobrinha. Não se consola, nem se converte, nem se conserta corações, falando sobre circunstâncias e expectativas fúteis. Homens, quantos de nós somos os ansiosos dentro de casa? Quantos de nós estamos empurrando a mulher, para ver se a mulher é quem faz o ganha-pão? Na covardia do nosso coração, nós fazemos feito Abraão. Nós pomos a mulher no Egito. Nós inventamos que a mulher é quem vai nos acobertar. Bando de homem frouxo. Eu estou me incluindo, tá? Estou me incluindo. Bando de homem sem estirpe, sem naipe, sem consciência, sem evangelho, sem fé. Bando de homem frouxo. Não tem caminho com Deus. Vai ele, junto com a esposa, vão em direção ao Egito. Vão lá ter as expectativas de que de repente lá eles vão viver nabescamente. Nababescamente. Vão viver na prosperidade. Quando eu leio a história de Abraão, eu fiz isso já algumas vezes. Porque Abraão tem sido o meu mentor espiritual. Para eu aprender a deixar de ser menino e moleque. E aprender a ser homem de verdade. Porque esse cara foi um menino e um moleque. Eu também. Eu preciso aprender a ser homem de verdade. Porque esse cara depois ele tem atitude. E depois ele é chamado de amigo de Deus. E pai da fé. E eu quero ser assim. Eu olho para esse cara e vejo meu coração e falo assim: eu preciso aprender, Abraão. Preciso aprender. Tu fizesse a mancada, mas eu quero aprender com os teus erros. O que é que a gente aprende, irmão? O que é que você está aprendendo hoje à noite? Está aperto, a fome é grande na terra. Onde é que você está buscando esperança? Onde é que você está procurando solidez? Olha, o Deus que disse a Abraão: engrandecerei o seu nome, eu te abençoarei. Ele está dizendo em Filipenses a mesma coisa para você, ou não? Ou não? Será? Eu sei, olha, eu falo assim, brabo, grito e tal. Eu não estou brabo de jeito nenhum, porque eu sei. Experiência própria. Quando a gente sai daqui, a gente esquece. Aquele negócio parece que... Mas eu também sei, por experiência própria, que quando a gente pega a palavra, e a palavra se torna para a gente um desafio de vida. Não para a gente tentar,
mas para a gente se dobrar, se curvar diante dela e dizer: eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue em mim. E a gente realmente, humildemente, buscar Deus para que Ele faça isso em nós. Eu sei, irmão, por experiência própria, que dá para ser assim. Eu posso esperar no Senhor, eu posso crer. E eu vou dizer que eu já tive vários empreendimentos e momentos onde Deus simplesmente surpreendeu. Lembro-me de um tempo atrás, enquanto conselho da igreja, nós estávamos, faz bastante tempo atrás, estávamos avaliando lá o orçamento da igreja, como vinha, e de repente tinha tido acho que 2 meses sucessivos de queda, mas queda grave nas finanças. E então o conselho falou: vamos reunir, a gente precisa reunir rápido para ver o que a gente vai fazer. Aquele negócio que vai tomando conta do coração da gente, a gente vai ficando em desespero. Eu imagino o empresário, eu imagino aqui a pessoa, o pai de família que teve seu salário tão acochado que ele não dá mais conta de pagar. Eu sei, irmão, eu estou entendendo você, mas eu me lembro naquela hora que chegou o e-mail, eu vi, conversando com um presbítero, conversando com outro, eu vi o desespero começando a tomar conta da gente, e a gente dizendo assim: o que vamos fazer, o que vamos fazer, o que vamos fazer? E de repente, naquela hora, eu me lembrei de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E se agora é o momento de passar a prova, a gente vai dizer para Deus: obrigado, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. E eu mandei um e-mail para o conselho dizendo exatamente essas palavras. E nos reunimos e nós oramos. E nós oramos como conselho dizendo a Deus: obrigado, Senhor. O Senhor não falta. O Senhor deu. Até hoje o Senhor surpreendeu a gente. O Senhor seja honrado se agora vier a escassez e os problemas. Acho que aquela era a prova, porque ainda naquele mês a conta da igreja recuperou. Mas não estávamos esperando que ela recuperasse para louvar a Deus. Não fomos atrás de algum outro recurso, de repente convidar os irmãos mais ricos, aqueles que têm mais condições, falar para eles: olha, vocês podem ajudar, vocês podem fazer alguma coisa. Eu estou só abrindo aqui o meu coração e abrindo as experiências dentro daquilo que acontece lá dentro, no circuito fechado, para que você entenda que isso é real. Isso não é historinha para boi dormir, não é historinha para neném, não é ninar, é verdade. O Deus que é fiel continua ao seu lado, o Emanuel é o mesmo Deus, não te desampara. Não larga a tua mão, não te deixa só. Ele é o Deus fiel, mesmo quando somos infiéis. Abraão sai daquele circuito assim. Vê que vergonha. Vê que vergonha. E sempre dá vergonha quando a gente vai para o Egito. Sempre dá, sempre vai dar vergonha. Mas veja a vergonha. Abraão tem sua esposa linda. Ela não é só linda ela é bonita de coração. Essa mulher é extraordinária. A sua mulher foi para a casa de Faraó. Foi ser mulher de Faraó. Você já pensou, irmão? O que é que isso ficou na alma de Abraão? Vendeu a mulher. Mas eu estou pensando aqui, eu sempre penso nesse texto na outra perspectiva. Já pensou o estrago que ficou na alma de Sara? Mulher, você sabe as feridas que um homem pode provocar em você. Você se põe no lugar de Sara e pense: seu marido, esse homem que diz que tem fé, que caminha com Deus, de repente é tão negligente, tão irresponsável, tão insensível, tão sem Deus, que ele deixa você ser entregue para outro homem por causa de medo pessoal, por causa de insegurança. Como você sobreviveria, irmã? Você pediria divórcio? Quantas mulheres aqui estão
tremendamente machucadas pela indiferença masculina, pela irresponsabilidade. Como você resolve? Como você sara essas feridas? Eu estou pensando que aquele pequeno desvio que foi, a terra está muito seca, vamos para o Egito, está destruindo dentro a confiança um no outro. Esse casal está começando a ter crises verdadeiras. Há quanto tempo eles são casados? 50 anos, talvez. 60 anos? Não. Mas talvez 50 anos. Mas agora, esse cara mostrou que ele é um traíra. Essa mulher se sentiu usada. Quanta casa que está nesse processo por falta de fé. Isso é crise econômica? É não. A crise econômica é a modelagem de Deus para estruturar o nosso caráter. A crise econômica é a maneira de Deus mexer com os nossos brios e tirar a gente do nosso conforto pessoal para a gente ter fé. Abraão precisa aprender isso. Sara precisa aprender isso. Lá em 1 Pedro diz que ela continuou chamando Abraão de Senhor. Essa mulher aprendeu a perdoar. Aprendeu a tratar o problema. Mulheres, às vezes você mesmo cava a cova. Você mesmo empurra seu marido, janela, porta fora. Você mesmo às vezes está forçando a barra. E quando o homem se torna indiferente para você, ou quando o homem simplesmente é negligente porque está correndo atrás do pão, está correndo atrás da prata, está correndo atrás do sucesso e negligencia você, é você que fica ofendida. Mas isso vale para a mulher também. E tem mulher que está fazendo isso. Está correndo atrás da prata, atrás do ouro, atrás do sucesso, atrás da relevância, atrás do pão. E está deixando o marido a ver navios. Eu vou fazer uma grevezinha. Conhece isso? Só uma grevezinha, só para ele sentir. Amém, irmã? Os lares vão se esbagaçando, sabe por quê? Porque a gente abandona o altar do Senhor. A gente abandona o lugar que Deus disse é aqui. E a gente simplesmente fica seguindo adiante, em direção até o Egito. Mas Deus é tão fiel, é aqui que o meu coração é mexido. O texto diz para nós que Deus fez uma intervenção tão poderosa, que foram pragas que foram lançadas no Egito. Na casa de Faraó. Essas pragas foram suficientes para Faraó reconhecer que esse casal é de Deus. Eu preciso dizer para você de novo. Deus disse, eu te abençoarei. Abraão, você não merece. Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou cumprir minha palavra. Você não merece mesmo não, Abraão, mas eu vou cumprir minha palavra. Eu te abençoarei. O faraó chega para ele e fala assim, que é isso que você fez, cara? Rapaz, minha casa aqui está destruída, cheia de praga. E agora eu já sei, foi você. Você com sua irresponsabilidade. Foi você com seu medo. Foi você com sua falta de fé que destruiu a casa da gente. Vão embora, por favor. E tem mais, eu vou dar para vocês aí, ó, ovelhas, bois. Eu vou dar um bocado de coisa, porque eu quero vocês fora daqui. Toca o carro, vai-te embora. E Abraão sai da terra do Egito mais rico do que o que ele entrou lá. É impressionante. É impressionante. O cara fez tudo errado. O plano foi terrível. Houve destruições morais, destruições relacionais.
Houve um atestado de falta de fé, mas ele sai de lá mais rico. Aí eu pergunto para você, será que certas riquezas valem a pena? Será que certas prosperidades valem o preço que elas custam? Os preços relacionais, os preços da vida com Deus, será que vale? Eu vou finalizar esse texto falando de Jesus. Quando Jesus foi até o deserto, ele foi passar fome. Ele foi levado pelo Espírito. O Espírito sabe trazer o deserto para a gente. Sabe trazer a crise econômica. Ele sabe trazer a crise. Ele sabe trazer. O Espírito conduz Jesus até o deserto. E ele passa 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber nada. É isso que diz a palavra. Eu sei que isso parece um absurdo, que alguém não suportaria fisicamente. Esqueça isso, é o que a Bíblia diz, acabou-se, é isso mesmo. Ficou lá 40 dias, irmãos. 40 dias. O diabo chega para Jesus, ao fim desses 40 dias, vê ele depauperado, faminto. A crise era gigante, muito maior do que a que Abraão passou, se é que ele passou. Mas ali, talvez agonizando, próximo à morte por causa da necessidade física de alimento, o diabo fala para ele assim: transforma essas pedras em pães. E se você estivesse lá naquele deserto, você poderia pegar uma pedra daquela, como eu já fiz, e ver que elas têm a semelhança de um pão palestino, um pão dali daquela região. Por isso o diabo foi tão astuto que pegou um elemento parecido com pão para salivar a boca de Jesus. Falou: olha aí, transforma esse negócio em pão e mata a tua fome. E Jesus responde para o diabo, por meio da fé. O meu Deus da providência sabe o que eu necessito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Fé. Mas você vai dizer, fé alimenta? A fé alimenta. E diz que o diabo se ausentou e anjos vieram e serviram Jesus. Deus supre. João capítulo 4. Jesus ficou evangelizando uma mulher na beira do poço. Era meio-dia, sol a pino. Aquela mulher começou a sentir que Deus tinha visitado ela. Ela sai para a cidade, os discípulos voltam da cidade com alimento, com pão para ele. E fala assim: eita mestre, está na hora de comer. Vamos lá, a gente trouxe a boia, come agora. Ele chega e fala assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, Deus parece ensinando para mim e para você que é uma vida melhor para ser vivida do que essa que a gente está vivendo. Uma vida onde Deus está abençoando a gente, está engrandecendo a gente, e está dizendo que a gente é uma bênção sobre a terra. Mas para viver essa vida, a gente não pode passar do altar. A gente não pode seguir adiante até o Negueb. A gente não pode supor que no Egito é um lugar da garantia. Para provar e ver que essa vida é real, o local onde a gente tem que ficar é no altar. É o lugar onde a gente fez o altar. É o lugar onde a gente fez a tenda. É o lugar onde Deus disse: é aqui, é na sua casa. É com a sua esposa, é com o seu marido, é com o seu filho,
é talvez com o emprego ou com o desemprego, é com o momento particular que você vive, é nessa atmosfera. Você pode estar distribuindo currículo, você pode estar colocando aí, mas não coloca as suas expectativas em nada disso, coloca nas suas expectativas o seguinte: o meu Deus fiel, segundo a sua muita riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você crê? Mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Você crê? Será que você crê? Se você crê, irmão, tem uma expectativa nova lhe esperando no dia de amanhã. Não é a expectativa no Brasil, não é a expectativa no dia de amanhã, é a expectativa da presença, é a expectativa da provisão, é a expectativa do cuidado, do amor, da suficiência do Espírito Santo, que vai suprir, inclusive, todas as suas necessidades materiais. Não precisa parar de trabalhar, não precisa deixar de trabalhar, tem que trabalhar, isso dá dignidade a você, mas creia, não é do suor do seu rosto que vem o sustento, é da providência de Deus, que mesmo quando a terra fica com fome, mesmo quando a terra fica seca, Deus continua sendo providente, previdente. Você crê? Você crê, irmão? Vamos orar? A gente vai cantar uma música, pode vir o pessoal do louvor, e a gente vai estar cantando essa música assim, talvez esperando alguma coisa que Deus pode fazer lá no íntimo, trazer uma alegria, uma esperança nova. Vamos ficar de pé enquanto a gente canta essa música? Vamos lá. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Ó Senhor, dá-nos, Senhor, o privilégio, o prazer, a glória de ver que o Senhor está trabalhando continuamente para o nosso bem. Abre um pouco os nossos olhos para ver o amor do Senhor por nós, a grandeza da tua riqueza, a tua generosidade, a tua providência. Ó Deus, resgata-nos da nossa incredulidade, tira-nos das nossas apreensões, preocupações, ansiedades. Faz-nos relaxar um pouco, faz-nos crer de novo. O grande Deus que temos não dormita, não descansa, o Deus que guarda Israel, o Deus que guarda o seu povo. Oh Pai, traz o consolo, traz a expectativa boa, a esperança boa de novo, traz a jornada espiritual, a fé, os joelhos, de novo os joelhos para orar,
o coração para crer, a cabeça para pensar nas coisas do Senhor. Resgata-nos, Senhor, e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém.